I don't know how they did it. All I know is they did it. I don't think anybody knows how they did it, how they lifted those stones, how they brought them up to that level. I think we're looking, again, at a lost technology. I always go back to the ancient Egyptian traditions that speak of priests chanting as these huge blocks were lifted into the air. Imagine tempo antes das pirâmides e dos faraós, antes do Antigo Egito que conhecemos. Em algum ponto das sombras da pré-história, estão evidências de uma sociedade avançada que se perdeu nas areias do tempo. Essa civilização teria se armado não com espadas de bronze, mas com uma tecnologia incompreensível que vai além da nossa imaginação. O Egito é um mundo onde a história encontra o mistério, onde as areias do tempo escondem segredos que vão além da imaginação. Mas quem eram esses pioneiros da antiguidade? E que maravilhas tecnológicas eles usavam que fariam com que nossos dispositivos modernos parecessem uma brincadeira de criança? Fique ligado porque vamos desvendar as tecnologias pré-egípcias deixadas por civilizações antigas que desapareceram no tempo. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. 10. O Osiraion. O Osiraion, uma incrível estrutura antiga localizada em Abidos, a cerca de 563 quilômetros ao sul da Grande Pirâmide de Gizé, tem intrigado e confundido historiadores e arqueólogos há muitos anos. A impressionante sofisticação arquitetônica e as características únicas desta estrutura monumental levaram alguns a especularem que ela poderia ser o trabalho de uma civilização muito mais antiga e altamente desenvolvida, que teria possuído tecnologias muito além do que é normalmente atribuído aos egípcios do período faraônico. Um dos primeiros mistérios que o Osiraion apresenta é seu projeto arquitetônico incomum, diferente das simples plantas retangulares típicas da maioria dos templos egípcios antigos. O Osiraion possui uma configuração complexa em forma de L, e este desvio da norma levanta questões intrigantes sobre as intenções e propósitos por trás de sua construção. As dimensões do Osiraion são verdadeiramente impressionantes. Blocos maciços de granito rosa, alguns pesando até 100 toneladas, formam o núcleo da estrutura. Estas pedras colossais foram trazidas da cidade de Aswan, a longos 322 quilômetros de distância. É impressionante que a construção tenha vencido os desafios logísticos envolvidos no transporte desses enormes blocos por uma distância tão grande, bem como a colocação deles em um local deserto a quilômetros do Nilo. O transporte e o posicionamento preciso dessas pedras gigantescas desafiam nossa compreensão da capacidade dos antigos egípcios. Como eles conseguiram mover e posicionar essas pedras sem qualquer maquinário avançado? Já a arquitetura do Osiraion adiciona outra camada a esse mistério. O local apresenta um complexo sistema de telhados, com 2 níveis e cerca de 1 dúzia de câmaras individuais, demonstrando um grau de sofisticação arquitetônica que parece estar além do alcance de uma civilização equipada com as ferramentas primitivas daquela época. O projeto da construção, rico em detalhes, inclui cunhas interligadas e o empilhamento preciso de blocos enormes, indicando um alto grau de conhecimento sobre engenharia que não é tipicamente associado com o Antigo Egito. Além disso, o uso do granito, um material muito mais difícil de trabalhar do que o calcário, mais comumente usado na época, indica uma proeza tecnológica que os antigos egípcios, de acordo com os registros históricos, não possuíam. Aumentando o mistério ainda mais, o Osiraion não possui qualquer artefato artístico ou com hieróglifos egípcios. Esta ausência de decoração, incomum nas estruturas antigas da região, deixa os pesquisadores se perguntando sobre o verdadeiro propósito e as origens deste local. O Osiraion continua sendo um grande mistério que nos convida à especulação e ao debate sobre um mundo antigo com capacidades surpreendentes. Não há absolutamente nada que conecte o Osiraion aos antigos egípcios. Ao longo da longa história do Egito, templos e monumentos foram frequentemente reformados, e a cada reforma, novas obras de arte e hieróglifos sempre eram adicionados. No entanto, o Osiraion não possui tais características, o que o torna uma anomalia única. Sua arquitetura subterrânea é particularmente incomum quando comparada com os templos egípcios. Alguns especialistas sugerem que o Osiraion pode ser muito mais antigo do que as estruturas próximas a ele.
possivelmente mais antigo que as camadas de areia e solo que se acumularam sobre ele ao longo de milhares de anos. Outro fato que aumenta o mistério são os padrões de erosão hídrica encontrados nas partes feitas de calcário. Alguns pesquisadores argumentam que esses padrões só poderiam ter se formado se a estrutura tivesse sido construída antes do fim do último período glacial, quando o clima na região era significativamente mais úmido. Esta hipótese sugere que o Osirion poderia ser um remanescente de uma época muito anterior aos faraós, indicando a possibilidade de uma civilização avançada que teria existido no passado distante do território egípcio. A ideia de que o Osirion pode ser milênios mais antigo que os outros monumentos egípcios antigos acrescenta uma camada fascinante de mistério a este local. Isso desafia nossa compreensão da história e nos convida também a repensar o que sabemos sobre as origens da civilização egípcia. Um dos aspectos mais fascinantes do Osirion é a sua natureza subterrânea e a presença constante de água. Usando tecnologia sísmica moderna, os pesquisadores descobriram que a construção se estende por pelo menos 15 metros abaixo do nível atual do piso, o que sugere que o que vemos hoje é apenas a parte superior de uma construção muito maior. Testes sísmicos também indicaram a presença de câmaras ocas nas profundezas do local, sugerindo segredos ocultos ainda esperando para serem descobertos. As possibilidades do que pode estar dentro dessas câmaras subterrâneas são emocionantes. No entanto, os arqueólogos não conseguem entrar nelas devido à água, que continuamente enche essas câmaras, tornando-as impossíveis de esvaziar apenas drenando o líquido para a superfície. O Osirion tem um sistema hidráulico complexo, com uma rede de canais, bacias e possivelmente barragens projetadas para controlar e gerenciar o fluxo de água dentro do complexo subterrâneo. A precisão e a engenhosidade deste projeto demonstram um conhecimento avançado de engenharia hidráulica, incluindo dinâmicas de fluxo aquático e gerenciamento de pressão. 9. O pássaro de Saqqara. Em 1898, os arqueólogos descobriram a tumba de Padi Imen, em Saqqara, no Egito. Dentro dela, eles encontraram uma múmia cercada por seus pertences, cuidadosamente dispostos em uma mesa próxima para acompanhá-lo na vida após a morte. Entre a variedade comum de ferramentas de cerâmica e outros objetos funerários, eles também encontraram algo em comum: uma miniatura de pássaro. Essa miniatura, quando catalogada, chamou a atenção do arqueólogo responsável devido à sua simetria quase perfeita. As asas mediam pouco menos de 18 centímetros e a miniatura pesava apenas 39 gramas. Curiosamente, o pássaro não tinha pés e suas asas estavam presas a um encaixe ao longo da parte superior do corpo. As asas estavam estendidas para fora, como se o pássaro estivesse voando, e não dobradas para trás, como normalmente é o caso nas miniaturas de pássaros egípcios. Após uma inspeção mais detalhada, verificou-se que as asas tinham um formato aerodinâmico arredondado no topo, e que o pássaro não tinha sido pintado, exceto por um olho no lado direito. O mais curioso é que a cauda foi girada 90 graus na vertical, lembrando os estabilizadores das aeronaves atuais. Para olhos modernos, o pássaro de Saqqara, como passou a ser conhecido, parecia muito com os aviões do nosso tempo. Essa semelhança fica ainda mais surpreendente quando consideramos que o avião ainda não havia sido inventado em 1898, quando o pássaro foi encontrado. O primeiro voo dos irmãos Wright aconteceria somente 5 anos depois. Inicialmente, os arqueólogos consideraram a miniatura como uma representação espiritual de um pássaro qualquer, e o colocaram numa vitrine com outras miniaturas egípcias de pássaros, onde ele permaneceu quase esquecido por 70 anos. Mas em 1969, o professor de anatomia Dr. Khalil Messia, da Universidade Helwan, no Egito, encontrou o pássaro Saqqara no Museu Egípcio, no Cairo. Membro do Clube Real de Aeromodelismo e do Clube Aeronáutico Egípcio, o professor tinha um olhar treinado e percebeu que a forma do pássaro lembrava a de um avião moderno. Empolgado, o Dr. Messia propôs corajosamente que o pássaro Saqqara era na verdade uma miniatura de um antigo avião planador. Ele escreveu um artigo intitulado Aeronáutica Experimental Africana, um modelo de planador de 2000 anos, no qual sugeriu que os antigos possuíam tecnologias esquecidas há muito tempo. As afirmações do Dr. Messia acenderam a lenda do pássaro Saqqara e a ideia de que os antigos egípcios podem ter sido os primeiros a voar. Ele propôs que a falta de pintura ou decoração no pássaro Saqqara era intencional para mantê-lo leve, contrastando com outras miniaturas antigas que sempre eram pintadas.
Ele especulou ainda que a cauda vertical era um leme, algo crucial para as aeronaves modernas. Levando sua teoria ainda mais longe, o Dr. Messias abordou a ausência de um estabilizador horizontal, que é algo essencial para voar. Ele teorizou que esta peça poderia ter caído, sendo perdida ao longo dos anos. Apesar da ausência de qualquer resíduo de cola, encaixes ou outras evidências, e mesmo com a falta de evidências concretas, a teoria levou o professor a ir mais fundo nas especulações. Ele afirmou que o pássaro de Saqqara não era apenas uma representação em miniatura de um grande pássaro, mas de um avião funcional em tamanho real, semelhante a como outros modelos em miniatura em tumbas egípcias representavam animais e móveis reais. Usando sua notável hipótese, ele argumentou que os antigos egípcios foram os pioneiros na arte de voar. O pássaro de Saqqara continua sendo um assunto que desperta curiosidade e debate, pois as ousadas afirmações do Dr. Messias nos convidam a reconsiderar as capacidades tecnológicas das antigas civilizações. 8º. O disco de Sabu. O disco de Sabu é um artefato extraordinário, famoso por suas características únicas. Medindo entre 61 e 76 centímetros de diâmetro, ele foi descoberto em um antigo cemitério de Saqqara e chamou a atenção pela sua qualidade excepcional, deixando os estudiosos fascinados por anos. Seu design apresenta uma série de complexos padrões circulares, todos centrados em torno de um eixo, semelhante a uma roda ou engrenagem. Essa complexidade e precisão geraram especulações de que o disco poderia ser uma parte de uma antiga tecnologia perdida, ou mesmo parte de um dispositivo mecânico sofisticado. Feito de quartzito, um material conhecido por sua dureza, o disco coloca um mistério, pois não se pensava existir tecnologia para trabalhar com materiais tão rígidos durante a era faraônica do Egito. Embora alguns historiadores sugiram que o disco era usado para direcionar água, suas 3 divisões não parecem ter sido construídas em um ângulo próprio para esse propósito. Em vez disso, ele parece ter sido parte de um mecanismo giratório, possivelmente acoplado a um eixo central. O acabamento do disco é realmente notável, com lâminas finas estendendo-se do eixo central, cada uma perfeitamente moldada e posicionada simetricamente. Aumentando o mistério ainda mais, o disco tem curiosas marcas de queimaduras, algo ainda sem explicação. Toda essa incerteza apenas aprofunda as dúvidas em torno do artefato, apoiando ainda mais a teoria de que ele já fez parte de um dispositivo mecânico ou uma grande máquina. Alguns especulam que poderia se tratar de um dispositivo para marcar o tempo, um instrumento astronômico ou parte de maquinário para fins desconhecidos. Conectadas ao disco estão 3 peças que lembram as partes de uma engrenagem. Comparações com artefatos de outras civilizações antigas conhecidas por suas proezas de engenharia, como a máquina de Anticítera, apoiam a noção de um conhecimento compartilhado de engenharia mecânica entre estas culturas da antiguidade. Esta semelhança sugere uma possível tradição perdida de tecnologia avançada, erguendo dúvidas sobre as verdadeiras capacidades das civilizações antigas. 7º. O Templo do Vale de Khafre. O Templo do Vale de Khafre faz parte do complexo da Pirâmide de Gizé no Egito, uma maravilha da engenharia e da arquitetura da antiguidade. Este templo, notavelmente bem preservado, permaneceu quase intacto por milhares de anos, em grande parte graças a ter ficado enterrado sob a areia até o século XIX. Construído com blocos maciços de calcário e granito vermelho, alguns com mais de 150 toneladas, o templo apresenta um nível de sofisticação em sua engenharia que parece estar além das capacidades da época. O tamanho impressionante dessas pedras é uma prova da grandiosidade do templo, deixando muitas dúvidas sobre como elas foram transportadas e montadas. As técnicas de construção do Templo do Vale são particularmente intrigantes, envolvendo o encaixe preciso de pedras enormes sem o uso de argamassa. As paredes do templo são trabalhadas com tanta precisão que se parecem com um complexo quebra-cabeças tridimensional. A manipulação destas pedras, com as superfícies, cantos e ângulos exibidos, demonstra um nível de habilidade e técnica de construção que é verdadeiramente extraordinário. Além disso, a presença de pedras dobradas no interior do templo aumenta ainda mais esse mistério, trazendo dúvidas sobre a possível utilização de tecnologias avançadas nos tempos antigos. Estas pedras, perfeitamente integradas na estrutura, parecem ter sido habilmente moldadas ou dobradas, desafiando a compreensão convencional das técnicas de construção com pedras da antiguidade. Esta construção incrível levanta uma questão desconcertante.
Como é que os antigos construtores manipularam pedras tão grandes com tanta precisão? Será que eles tinham tecnologias avançadas ou métodos esquecidos que lhes permitiram moldar essas pedras de maneiras aparentemente impossíveis com as ferramentas disponíveis na época? Uma das características mais intrigantes do Templo do Vale é um grande bloco de granito preto na parede interna do lado leste, que se destaca do restante da parede, feito de granito rosa. A finalidade desta parede permanece um mistério completo, com alguns sugerindo que ela pode marcar a entrada para uma passagem subterrânea. Apesar da crença comum de que o templo foi usado no processo de mumificação e purificação do faraó Khafre antes de seu sepultamento, não há evidências que apoiem esta afirmação. Alguns pesquisadores que examinaram o estilo arquitetônico sugerem que o templo pode ser muito mais antigo do que a história do período faraônico sugere. Curiosamente, o templo é desprovido de quaisquer pinturas ou inscrições, uma característica que compartilha com a pirâmide. O que surpreendeu muitos pesquisadores é a semelhança do templo com estruturas encontradas em lugares distantes, como o Peru. As incríveis semelhanças entre o Templo do Vale e locais como o Ollantaytambo e o Templo Coricancha, no Peru, levaram muitos a especular sobre uma possível conexão entre esses povos antigos. Sexto, a adaga meteórica de Tutancâmon. 26 de novembro de 1922 marcou um momento histórico nos livros da arqueologia quando o arqueólogo britânico Howard Carter, na companhia do Lord Carnarvon, invadiu as câmaras fechadas da tumba do faraó Tutancâmon. Este antigo local de descanso, intocado por milênios, revelou ser um verdadeiro tesouro adornado com artefatos e enfeites de ouro. Em meio à série de tesouros, algo se destacou: a coleção de adagas de Tutancâmon, principalmente uma adaga de ferro com bainha e cabo de ouro, encontrada ao lado dos restos mumificados do jovem faraó. Esta adaga, que ostenta detalhes requintados e foi feita a partir de um material incomum, acendeu um debate fervoroso entre historiadores e arqueólogos. Enquanto os adornos de ouro refletiam a riqueza associada à realeza egípcia, foi a lâmina de ferro que despertou polêmica. Numa era dominada pelo bronze, a presença do ferro desafiava o conhecimento convencional. Os egípcios, famosos pelo seu domínio do cobre, bronze e ouro, não eram conhecidos por saberem fundir ferro, uma técnica que só ganhou popularidade no primeiro milênio antes de Cristo, séculos após o reinado de Tutancâmon. O que aumentou ainda mais o mistério foi a origem do minério usado na construção da adaga, o ferro meteórico. Isso tornou o artefato ainda mais extraordinário, mas como teria um artefato tão sofisticado como esse sido forjado naquela época? Os egípcios atribuíam à adaga a benevolência divina, considerando-a um presente dos deuses. Este fato alimentou especulações sobre as origens do objeto, desde civilizações antigas tecnologicamente avançadas até intervenções extraterrestres. Os principais egiptólogos que estudaram esse mistério propuseram a teoria de que os egípcios obtiveram o ferro de um meteorito que teria caído no Egito. Embora possível, esta teoria enfrenta alguns desafios. A extração de metal de um meteorito, especialmente durante a Idade do Bronze, supera as capacidades egípcias. Além disso, o ferro meteorítico fica disperso por todo o meteorito, tornando impossível a extração sem tecnologia avançada. Em 1994, uma análise de espectrometria fluorescente de raios-X trouxe novas informações sobre a composição da adaga. Longe do ferro meteorítico comum, a liga tem 89% de ferro junto com proporções significativas de níquel, cobalto e crômio. Esta é uma mistura sofisticada, que necessita de habilidades metalúrgicas avançadas que surgiriam apenas muito mais tarde na história da humanidade. A fabricação da adaga apresentou um outro enigma. A lâmina não tem marcas de golpes de martelo, algo típico da metalurgia da época. Ela ostenta bordas impecavelmente suaves, com um nível incomparável de sutileza e habilidade metalúrgica, que desafia a compreensão convencional do Egito na Idade do Bronze. No coração do deserto egípcio, em meio a areias movediças e lendas misteriosas, foi encontrada uma relíquia antiga que desafia qualquer explicação. Era um objeto perfeitamente liso, em forma de disco, com símbolos estranhos gravados na superfície que pareciam brilhar ao luar. Os moradores locais contavam lendas sobre sua origem, afirmando que ele foi deixado para trás por uma civilização que há muito tempo desapareceu das páginas da história. A médium, jovem arqueólogo com sede de aventura, encontrou por acidente o misterioso disco durante uma expedição nas profundezas do deserto.
Fascinado pela beleza enigmática do objeto, ele sabia que tinha que desvendar seus segredos. A cada dia que passava, ele estudava textos antigos e consultava especialistas, mas a verdadeira natureza do disco permanecia desconhecida. À medida que Ahmed se aprofundou em sua pesquisa, ele descobriu pistas chocantes que sugeriam a existência de uma civilização anterior aos antigos egípcios. Poderia o disco ser uma relíquia de uma sociedade tecnologicamente avançada que prosperou nas areias daquele mesmo deserto? Determinado a desvendar estes mistérios, Ahmed organizou uma expedição ao remoto local onde o disco foi descoberto. Com a ajuda de sua equipe, ele documentou meticulosamente cada ponto, desde os detalhes esculpidos no disco até a fraca leitura de energia que emanava de dentro dele. Mas à medida que eles se aventuravam mais profundamente no deserto, eles encontraram uma câmara escondida com paredes adornadas por hieróglifos antigos. Entre as inscrições desbotadas, uma frase se destacou: presente dos antigos guardiões do conhecimento. Com esta revelação, Ahmed percebeu que o disco era uma tecnologia pré-egípcia, deixada por uma civilização avançada que desapareceu. Quinto, a lâmpada de Dendera. A lâmpada de Dendera, encontrada no templo de Hathor em Dendera, no Egito, é um desenho esculpido em relevos de pedra que lembra dispositivos modernos de iluminação elétrica. O desenho gerou debate entre estudiosos. Alguns, especialmente uma hipótese francesa, propõem que ele retrata a tecnologia elétrica avançada do Antigo Egito. Os principais egiptólogos interpretam as esculturas como imagens simbólicas da mitologia egípcia, como o pilar Djed e a flor de lótus com uma cobra, simbolizando a estabilidade e a fertilidade. No entanto, evidências intrigantes desafiam essas visões convencionais. Exames feitos em templos recentemente escavados não detectaram fuligem de velas acesas, sugerindo que uma fonte de luz limpa teria sido usada. Esta contradição demanda uma nova avaliação dos métodos de iluminação antigos. O conhecido escritor Erich von Däniken sugere que os antigos egípcios já possuíam lâmpadas e eletricidade de corrente contínua, muito antes de Thomas Edison. Em um documentário baseado em seu livro Carruagens dos Deuses, ele apresenta imagens dramáticas que mostram hieróglifos semelhantes a tubos de vidro transparente, englobando formas parecidas com filamentos, possivelmente representando as fontes de luz da antiguidade. Däniken até financiou a construção de uma réplica com base nas antigas especificações egípcias. Esta réplica emitia luz quando ligada, apoiando a teoria das lâmpadas da antiguidade. Essas descobertas desafiam o consenso científico tradicional sobre a tecnologia da antiguidade, nos convidando a repensar a capacidade das civilizações antigas. A ideia de que os antigos egípcios podem ter tido acesso a tecnologias avançadas, incluindo a eletricidade, coloca questões intrigantes sobre a história do desenvolvimento tecnológico humano. Quarto, o pilar de Djed. O pilar Djed é um símbolo atemporal do Antigo Egito, carregando um significado profundo na cultura da época. Embora venham de épocas e origens culturais muito diferentes, uma comparação do pilar Djed com as inovações tecnológicas de Nikola Tesla revela um paralelo inesperado. O pilar Djed é facilmente reconhecível por sua aparência icônica, uma base robusta, uma estrutura alta em forma de coluna e várias barras horizontais decorando o topo. Reverenciado na cultura do Antigo Egito, ele está intimamente associado ao deus Osíris e simboliza estabilidade e regeneração. Dentro da estrutura mitológica do Antigo Egito, o Djed representa a essência duradoura da vida e a ordem cósmica. À primeira vista, fazer uma comparação entre o pilar Djed e os avanços tecnológicos de Tesla pode parecer exagerado. No entanto, após um exame mais aprofundado, surgem algumas semelhanças intrigantes, particularmente no que diz respeito à representação simbólica de energia e poder. O simbolismo de estabilidade e renovação do Djed pode ser metaforicamente ligado ao conceito de fluxo contínuo de energia e ao ciclo perpétuo da vida. O trabalho inovador de Tesla com a transmissão de energia sem fio e os campos eletromagnéticos ressoa com esta noção de uma fonte ilimitada e sempre presente de energia. Teorias especulativas propõem que o pilar Djed poderia representar um conhecimento antigo da energia elétrica. Traçando paralelos com a visão de Tesla de aproveitar e distribuir energia, essas teorias sugerem que a estrutura do Djed, com sua forma colunar e barras horizontais, tem semelhança com componentes encontrados em sistemas elétricos e dispositivos usados para a transmissão de energia. Tais interpretações
adicionam camadas de mistério ao simbolismo atemporal do Desejede, sugerindo uma possível compreensão antiga da eletricidade que lembra as ideias revolucionárias de Tesla. Terceiro, o misterioso núcleo 7. No final do século XIX, um peculiar pedaço de rocha de 4.500 anos, chamado de núcleo 7, foi encontrado perto das grandes pirâmides pelo arqueólogo britânico Flinders Petrie. Hoje exposta no Museu Petrie, em Londres, esta rocha é um cilindro perfeito, com linhas misteriosas gravadas em seu entorno, perfeitamente espaçadas como as ranhuras de um disco. Mas qual era o seu propósito? O núcleo 7 é provavelmente um miolo de perfuração, descartado após a abertura de um buraco, como os feitos para a instalação de uma porta, por exemplo. O verdadeiro mistério é que ele é feito de granito. Como os antigos egípcios perfuravam essa rocha tão sólida usando apenas ferramentas de cobre, conhecidas por sua fragilidade? A resposta pode estar na tecnologia de corte de diamante. Uma técnica poderosa o suficiente para atravessar o granito, mas a qual não há relatos dos antigos egípcios terem acesso. O formato das ranhuras no núcleo 7 aumenta ainda mais o mistério. Enquanto os antigos egípcios normalmente usavam brocas de arco, que se movem para frente e para trás repetidamente, as ranhuras no núcleo 7 sugerem uma rotação contínua, semelhante a uma furadeira moderna. Mas esses métodos avançados de perfuração parecem estar além das capacidades tecnológicas daquela época. Ainda mais inacreditável é que o núcleo 7 foi perfurado com mais força do que uma furadeira moderna, como comprovado pela distância entre as marcas de cada giro. Isso levanta dúvidas sobre as ferramentas e técnicas usadas pelos antigos egípcios e sugere a possibilidade desta ser uma civilização com tecnologia muito mais avançada do que se pensava anteriormente. O mistério do núcleo 7 permanece sem solução, desafiando nossa compreensão das civilizações antigas e nos deixando curiosos sobre os mistérios da história. Segundo, o obelisco inacabado de Aswan. Na ensolarada região sul do Egito, situada ao longo das margens suaves do rio Nilo, encontra-se uma impressionante relíquia da antiguidade: o obelisco inacabado de Aswan. Este pedaço colossal de granito, abandonado no passado distante devido a uma grande rachadura, ficou como uma prova das grandes ambições dos antigos artesãos egípcios. Estendendo-se por impressionantes 42 metros de comprimento e pesando 1.170 toneladas, o obelisco é uma demonstração silenciosa da engenhosidade de seus criadores. Planejado para ser o maior monumento da história do Egito feito com uma única pedra, seu tamanho monumental mostra a dimensão da proeza que ele representa. Quando alguém se aventura pelo coração de Aswan, uma cidade situada no topo de um vasto afloramento de granito, a pedreira revela fortes evidências da tecnologia avançada empregada pelos antigos artesãos. Misteriosos buracos perfeitamente redondos se espalham pela paisagem, suas superfícies lisas sem qualquer explicação. Alguns especulam que eles serviram como furos de teste, usados para determinar a profundidade do granito antes de começar a tarefa monumental de moldar o obelisco. Mas não são apenas esses buracos estranhos que confundem os observadores modernos. Imponentes paredes verticais, meticulosamente esculpidas com uma precisão incomparável, sugerem um nível de habilidade que desafia a compreensão convencional da tecnologia da época. Como pedras tão enormes foram esculpidas com tamanha sutileza? E quais ferramentas poderiam ter alcançado esse feito? Chegando mais perto do obelisco inacabado, encontramos mistérios ainda mais impressionantes. Áreas escavadas em formatos lisos adornam a superfície do obelisco, como se uma colher de sorvete gigante tivesse raspado a área suavemente. Essas ranhuras peculiares não têm qualquer explicação, deixando os arqueólogos intrigados com seu propósito e origem. Para complicar ainda mais o mistério, marcas foram encontradas na base das pedras vizinhas, onde o granito parece ter sido meticulosamente raspado, deixando para trás apenas uma tênue conexão com a posição original. Essas anomalias, diferentes de tudo que vemos em outras estruturas egípcias, desafiam a narrativa tradicional das técnicas de escultura da época. A teoria predominante, que diz que o obelisco foi moldado usando ferramentas grosseiras de diorito, não se sustenta quando confrontada com as evidências de superfícies lisas e suaves perfurações de teste. Há muitas dúvidas sobre como essas pedras colossais foram transportadas e se a tecnologia necessária para manipulá-las pertence a uma civilização anterior aos antigos egípcios. Quando o sol se põe sobre a antiga pedreira de Aswan,
o obelisco inacabado torna-se um símbolo silencioso dos mistérios do passado, nos convidando a refletir sobre o legado enigmático daqueles que vieram antes de nós. Primeiro, enclave de Zawiat el-Arian. O curioso local conhecido como Zawiat el-Arian, localizado entre o Planalto de Gizé e o complexo de pirâmides de Abusir, há muito tempo desperta curiosidade e especulação. Algo que aumenta o mistério é a decisão do governo egípcio de restringir o acesso e esconder o local, impedindo futuras explorações arqueológicas. A única fonte de informações sobre este curioso lugar é o egiptólogo Alessandro Barsanti, que conduziu estudos lá no começo do século XX, antes do acesso ser completamente cortado. A complexidade arquitetônica observada em Zawiat el-Arian gerou teorias que sugerem que ele poderia ter sido construído por uma civilização avançada, possivelmente anterior na linha do tempo convencional ao período do Antigo Egito. A estrutura principal, muitas vezes apelidada de pirâmide inacabada, tem uma base quadrada medindo aproximadamente 200 metros de cada lado, com um profundo eixo central em forma de T esculpido na rocha. Este poço desce cerca de 31 metros abaixo do nível do solo, um feito de engenharia notável considerando a dureza da rocha e a precisão necessária para tal escavação. A precisão e as dimensões do poço trazem dúvidas significativas sobre as ferramentas e tecnologias disponíveis aos antigos egípcios. O entendimento convencional dos conjuntos de ferramentas egípcias é que elas eram principalmente feitas de cobre e pedra, algo que precisa ser repensado quando vemos um projeto tão ambicioso e preciso como esse. Vários fatores reforçam teorias que propõem que uma civilização tecnologicamente avançada construiu Zawiat el-Arian. Em primeiro lugar, a extraordinária precisão do trabalho de escavação, com as paredes do poço suaves e quase perfeitamente verticais, sugere o uso de equipamentos avançados de topografia e corte. Isso sugere um nível de sofisticação tecnológica tipicamente não associado à história do Antigo Egito. Além disso, a ausência de hieróglifos ou inscrições no local é incomum para estruturas egípcias monumentais como essa, aumentando o mistério em torno do propósito da pirâmide e da identidade de seus construtores. Outro fato particularmente intrigante é o preenchimento proposital do poço com pesados blocos de calcário, sugerindo um esforço para esconder ou proteger o que quer que esteja no fundo dele. Ao escavar esses blocos, Barsanti e sua equipe descobriram uma enorme fundação de blocos de granito rosa, diferentes dos blocos de calcário descobertos anteriormente. Entre esses blocos de granito estava um bloco gigantesco de 30 toneladas. Barsanti especulou que esta poderia ser a entrada para um mundo subterrâneo, potencialmente abrigando tesouros incalculáveis ou artefatos históricos importantes. Uma das descobertas mais notáveis em Zawiat el-Arian foi uma grande cuba oval feita de granito rosa polido, esculpida com detalhes em um dos blocos do pavimento. Lembrando um espelho em seu acabamento artesanal, a proteção da cuba envolve uma camada de calcário e outra camada espessa de argila bem espalhada, indicando sua importância para receber algum conteúdo valioso ou significativo. As paredes laterais da cuba tinham uma marca preta, provavelmente um resíduo de algum líquido, sugerindo seu envolvimento em algum processo único e misterioso. O formato da cuba, junto com os esforços da construção para proteger sua integridade, sugerem que ela pode ter desempenhado um papel crucial em algum processo sofisticado, talvez relacionado à geração ou ao armazenamento de energia. Durante a escavação do local por Barsanti e sua equipe em 1905, uma poderosa tempestade atingiu o Egito e inundou o poço em Zawiat el-Arian, com mais de 3 metros de água. O fato notável foi que poucas horas após a tempestade, o nível da água caiu abruptamente. Barsanti especulou que isso poderia ser devido à água ter descido para uma câmara subterrânea, possivelmente levando a salas escondidas sob o poço. O estudo da cuba foi incrivelmente desafiador para a equipe de Barsanti, com blocos pesados, argamassa parecida com cimento e complexos padrões entrelaçados, tornando este o trabalho mais difícil que eles já haviam realizado em suas vidas. Você acredita que os antigos egípcios possuíam capacidades tecnológicas avançadas? Conte a sua opinião nos comentários abaixo. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.